Fala aí pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre gravitação universal. Nessa aula nós vamos tratar sobre a primeira e segunda lei de Kepler, que são a lei das órbitas e a lei das áreas, tá? Bom, primeiro, o que é a lei das órbitas? Quando o heliocentrismo começou a ser estudado, os cientistas da época descobriram, Kepler foi um dos grandes nomes da época, descobriram que as órbitas que os planetas faziam em torno do Sol, elas não eram de formato circular como o imaginado, mas sim de formato elíptico, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o Sol ocupando um dos focos da elipse. Uma elipse, nós consideramos que ela tem dois focos, tá? É como se você pegasse um bambolê e amassasse, como se fosse uma circunferência e amassasse ela, tá? E essa aqui é a Terra. Planeta Terra, por exemplo, é em torno do Sol. Tem uma posição que a Terra está mais afastada. Essa posição afastada nós chamamos de, como tem afastado, a gente coloca afélio de afastado. Opa. Afélio. Tá bom? E a região mais próxima é a região mais perto, então ó, é o periélio. P é de perto, periélio, AF de afastado, afélio. Tudo bem? Então no afélio a Terra está mais afastada, no periélio a Terra está mais próxima. Então essa é a lei das órbitas. É simples. A órbita de um planeta em torno do Sol, ela é de formato elíptico, tá? Isso aqui é uma elipse. Agora, por exemplo, imagina que quando a Terra está nessa posição, ela tem uma distância em relação ao Sol. Quando a Terra vai para outra posição, ela já vai ter outra distância em relação ao Sol. Cada posição que a Terra vai ocupando aqui, ela vai estar tendo posições diferentes em relação ao Sol. Quando alguém te pergunta sobre a posição da Terra em relação ao Sol, qual distância, na verdade, falar? Qual distância certa falar que é a distância entre a Terra e o Sol? Eu não posso dar uma distância como a distância certa entre a Terra e o Sol, porque eu tenho infinitas possibilidades de distâncias. Então eu tenho que colocar uma distância média. Para isso eu tenho a distância máxima e a distância mínima. Na hora de falar a distância média, eu chamo isso de raio médio. O raio médio, ele é a média aritmética entre a distância máxima e a distância mínima em relação ao Sol. Tá bom? Então a gente divide por 2 para fazer uma média aí. Tudo bem? Então esse aqui é o raio médio. Quando, por exemplo, você ouve na televisão ou você procura na internet alguma informação sobre a distância da Terra ao Sol, essa é a distância que ele vai dar. Assim como, por exemplo, entre a Terra e a Lua também. Tá bom? A trajetória entre a Lua e a Terra, entre uma estrela e a Terra, todas são elípticas. Legal. A nossa segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Bom, o que fala a lei das áreas? Existe um vetor que a gente chama de vetor posição. É um vetor imaginário que liga, por exemplo, o planeta até o Sol. Tá bem? Por exemplo, quando a Terra está nessa posição aqui, eu imagino um vetor imaginário, ou seja, eu estou imaginando até o Sol. Quando a Terra chega nessa posição, o vetor está aqui nessa posição. Eu digo que esse vetor, ele varreu uma área, tá vendo? Então essa aqui é a nossa área 1. A Terra, no caso, percorreu uma trajetória aqui, ó, um delta S1. Tá bem? Bom, lá pro afélio, como é que funciona? Esse vetor também vai varrer a área aqui no afélio, ó. Eu tenho o vetor posição ali, quando a Terra estiver nessa posição e quando a Terra estiver nessa posição. Imagina que agora eu vou
colando uma posição em cima da outra. A Terra nessa posição, nessa posição. 4 posições diferentes. Eu percorri para o afélio uma área 2. E tive um ΔS diferente também. Tá bom? Também tive aqui um ΔS diferente. Um ΔS2. Gente, a lei das áreas diz que o vetor posição varre em tempos iguais, áreas iguais. Então, o tempo para varrer essa área é igual ao tempo para varrer essa área, porque essa área é igual a outra. Se essa área for igual a essa, o tempo é igual. Então, olha só. A área 1 proporcional ao tempo 1, a área 2 proporcional ao tempo 2. Tudo bem? Esses tempos e essas áreas são todas iguais. Ou seja, o vetor posição ele varre em tempos iguais, áreas iguais. Mesmo que a Terra possa estar com uma velocidade maior nesse ponto aqui, por exemplo, ele vai varrer no mesmo tempo a mesma área. Então, olha só. Isso aqui vai valer para qualquer área. Uma área N num tempo N. Tudo bem? Por exemplo, se a Terra estivesse aqui, ó, se eu fosse varrer uma outra área diferente, tá? Se eu fosse varrer uma outra área diferente a N, qual seria o tempo? Essa área, se fosse igual a essa área aqui, seria o mesmo tempo. Então, em tempos iguais, o vetor posição varre áreas iguais. Muito bom. Então, olha só. O que eu preciso falar sobre isso? Gente, presta atenção nas áreas. As áreas são iguais, beleza? Junto nessa área, existe aqui o ΔS que eu percorri aqui na trajetória, tá vendo? A trajetória da elipse. É bem visível que esse ΔS1, o ΔS aqui do periélio, ponto mais perto, é maior que o ΔS lá para o afélio. Tudo bem? Ou seja, o ΔS na região do periélio é maior que o ΔS na região do afélio. O que isso conclui para mim? Gente, a gente sabe pela lei das áreas que o tempo para varrer a região do periélio é igual ao tempo para varrer a região do afélio. Então, olha só. Se o tempo é igual e o ΔS é diferente, para varrer o periélio, ele tem que estar muito mais rápido. Tudo bem? Ele tem que estar mais rápido. Apesar da velocidade para varrer a área, velocidade chamada de velocidade areolar. Porque ela varre a área, que é a área dividida pelo tempo. Apesar da velocidade areolar ser igual, a velocidade linear que ela vai ter aqui vai ser diferente. Então, olha só, a velocidade quando a Terra passa pelo periélio é maior que a velocidade quando a Terra passa pelo afélio. Tudo bem? Ou seja, no periélio, a Terra vai ter velocidade máxima e no afélio a Terra vai ter velocidade mínima. Gente, o que a gente pode concluir com isso? Quando eu vou, por exemplo, do afélio para o periélio, quando a Terra vem, por exemplo, por aqui, ela está indo para um lugar, aqui ele tem velocidade mínima e aqui ele tem velocidade máxima. Então eu estou indo da baixa velocidade para alta velocidade. Então eu estou aumentando a minha velocidade. Ó. A Terra vem devagarzinho, aumenta, vai reduzindo. Ou seja, do afélio para o periélio, o meu movimento é acelerado. Tá bom? Já quando eu vou do periélio para o afélio, eu estou indo para a região onde a velocidade é máxima, para uma região onde a velocidade é mínima. Então, o meu movimento está sendo retardado. Pessoal, essa foi nossa aula de primeira e segunda lei de Kepler. Na próxima aula, vamos falar sobre a terceira lei, que é a lei dos períodos. Até a nossa próxima aula.